pregam que não é para pregar, e outros pregam coisas que não entendem, e outros pregam, como disse o irmão Joel, coisas que não creem. E é um desafio dentro do mundo cristão. Todavia, Deus permitiu que nesta noite estejamos aqui, porque nós temos uma coisa em comum: todos nós cremos em Deus. E que privilégio! Que privilégio! Eu estive numa oportunidade no Dia dos Pais, na Suíça, na cidade de Genebra, e eu estava tão ansioso para falar alguma coisa sobre os pais e acerca de Deus. E eu me voltei para o filho daquela família. Ele me entendia um pouco, eu não falava francês. E disse para ele: eu vou conversar aqui, eu quero que você interprete para mim. E comecei a falar. Quando eu disse meia dúzia de palavras sobre a importância de que no Dia dos Pais devíamos crer em Deus, o dono da casa levantou, foi lá na sala, conversou alguma coisa com a esposa dele, voltou e sentou. Eu admiti que ele estaria gostando e que foi dizer a ela algo sobre o que eu estava falando, evidentemente que ela viesse ouvir-me. Ela voltou de lá e disse para mim: não leve a mal. O meu esposo está dizendo que ele gostou muito do senhor e gostaria de ver o senhor continuar participando dessa ceia, comendo. Quanto o seu Deus, que o senhor, pastor Eliezer, coloque o seu Deus no cesto do lixo, que ele não precisa. Você precisa de Deus? Há pessoas que não precisam. É um privilégio? Não é uma vitória? Eu queria pedir, irmão Cito, irmão Rubem, eu queria que você cantasse para nós um hino que você cantaria para a sua família, na sua igreja, ali na República do Congo. Ele é africano, está conosco aqui no Brasil, estudando. Il y aura paix dans la vallée pour moi un jour. Il y aura paix dans la vallée pour moi. Seigneur, je prie, il n'y aura ni tristesse, ni chagrin à voir. Il n'y aura paix dans la vallée pour moi. Il y aura paix dans la vallée pour moi un jour. Il y aura paix dans la vallée pour moi. Seigneur, je prie, il n'y aura ni tristesse, ni chagrin à voir. Il y aura paix dans la vallée pour moi. Haverá paz no vale, pra mim eu sei. Haverá paz no vale, pra mim, Senhor, eu sei. E a sombra da morte, pra mim verei. Haverá paz no vale,
Muito boa noite. Eu sou Francisco Sidu e, como o irmão disse, aliás, sou casado com a sobrinha mais bonita dele, né? Talvez seja o meu maior currículo. Mas, como eu disse ao irmão também, eu sou um pouco avesso de falar em público. Eu sei um pouquinho escrever, mas falar eu falo muito pouco. Mas não poderia recusar esse convite e estou quebrando, digamos assim, uma norma quase de não falar em público. Normalmente eu sinto calafrios e aqui eu estou me sentindo muito bem. Isso é prova de que o local é muito importante, né? Eu queria dizer aos jovens que honrar pai e mãe nunca vai sair de moda. Toda a tecnologia moderna que os jovens têm acesso, curiosamente, elas têm muito aparelho, mas a comunicação com pai e mãe jamais vai sair de moda. Faça um pouco uma pausa com os tablets, celulares, computadores e converse mais com pai e mãe. Às vezes o pai e a mãe, é evidente que eles têm uma palavra para dizer, mas os filhos sempre estão com pressa e às vezes não querem ouvir. Cuidem para que não seja tarde demais quando vocês quiserem falar e o pai ou mãe não mais puderem ouvir. É a minha mensagem que eu dou nesta noite. Tenho um único filho, temos, eu e a Anitta, um único filho, que não está aqui em Belém, está em São Paulo estudando. Mas diariamente eu sinto a ausência desse filho como se fosse. Todo dia eu sinto, ainda ontem sonhei com ele. Então peço a vocês, filhos, que têm os pais presentes, honrem seu pai e sua mãe. Isso jamais vai sair de moda. Vocês sabem que é mais fácil um porco voar do que cristão mentir. Vou mostrar para vocês a escritura. Da minha leitura dessa noite. E fiquei pensando, se eu for ler, eu vou ler só o verso 4. Acho que não há necessidade de ler tudo. A minha leitura oficialmente nessa noite era Efésios capítulo 6, verso 4. Mas agora Deus vem aqui no irmão Sidu e diz, verso 1 e verso 2 também. Diga amém. Eu estou dizendo para vocês o que Deus já fez. Vocês não precisam que o pregador agora fale isso. Eu ia ler o verso 4, verso 3, verso 4. Mas Deus veio aqui agora e disse que é para ler também o verso 1, verso 2, verso 3. Ou melhor, que é isso mesmo que está escrito aqui. Só por questão de reverência, fiquemos de pé e leiamos essa escritura. O verso que eu leria era esse aqui. Para uma pequena consideração. Verso 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na demoestação do Senhor. Mas Deus disse que quer mais. Ele quer também que leiamos e entendamos, sigamos e aceitemos isto. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Verso 2. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Verso 3. Para que te vá bem
e vivas muito tempo sobre a terra. Obrigado, Pai, por ter nos visitado. Obrigado por ter usado o irmão Sidu nesta noite. Obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado que a tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Obrigado porque o Senhor é tão real. Nós cremos no Senhor. Nós não queremos o Senhor no cesto do lixo. Nós queremos o Senhor no nosso coração. Pais e filhos, filhos e pais, tendo agora o Senhor em suas almas. Senhor, nesses minutos finais que ainda passaremos nesta casa, sirva eles de elevo a nossa vida espiritual. Alimenta-nos com a tua presença. Nutre o nosso ser, que nós sintamos do nosso corpo frágil a tua presença, pois a tua graça é melhor do que a vida. Ouve e nos atende no nome de Jesus Cristo. Insisto que não há maior sermão para nós nessa noite, além desse que o irmão Francisco Sidu trouxe, porque aí é de Deus. Esta é a palavra de Deus. Agora, a palavra do pastor, eu quero deixar aqui, é minha obrigação também. E ter consciência e confiança que a palavra do pastor são palavras de Deus. E isso traz uma grandíssima cultura para a igreja. Você que assiste culto deve aprender, conviver com isso. Quando Deus está falando através do oráculo de Deus, e quando Deus está falando através do assim diz o Senhor. Há muita gente que vive na igreja anos e anos e não sabe quando Deus fala, não sabe quando o anjo do Senhor fala, não sabe quando o Espírito Santo fala, não sabe quando o pastor da igreja, que é o anjo da igreja, e o anjo da igreja é maior do que o anjo que visita a igreja. É outra coisa que a igreja tem que aprender também. O anjo da igreja é o pastor. E o anjo da igreja, o pastor, é superior ao anjo que visita a igreja. Você entende agora por que há muitas pessoas mal sucedidas na vida cristã? Eles são capazes de vir à igreja, escutar a pregação, e sai da igreja e vai lá para o portão ouvir o conselho da comadre fulana de tal. Não, não. Se você é ovelha, se você é cristão, tenha um pastor para você. Não existe pastor sem ovelhas. Ele não é pastor. Não existe pastor sem ovelhas. Ele não é pastor. Ele esteve pastor. Pastor é quem tem ovelhas. Talvez ele seja pregador. Talvez seja um evangelista. O mestre. Pastor é o que pastoreia. Pastor tem cheiro de ovelha. Pastor tem discernimento pastoral. Mas não é suficiente isso. A congregação também tem que saber que Deus se manifesta na igreja através do assim diz o Senhor. Que pode ser através do pastor, mas pode ser através de um estranho, como foi do irmão Sidu. Me permita insistir nisso, porque eu estou surpreso. Eu estou falando para vocês, embasado na palavra de Deus. Aqui está escrito. Eu não queria ler essa escritura, mas Deus veio aqui e disse, é esta escritura que eu quero. E eu não sou noviço, eu não saí de nenhum seminário, eu estou 47 anos na estrada. Eu sei quando é Deus e quando não é Deus. Eu sei quando é o homem. Aí digo, eu sei quando é o anjo do Senhor, eu sei quando é o próprio Espírito Santo que entra em cena. E sei também quando é o nosso anjo da guarda. Tem muita coisa, senhores, quem fala para ti não é Deus, por isso que não se cumpre.
Quem falou para ti foi o teu anjo da guarda, o teu anjo protetor é que te falou aquilo, que é de Deus. Aquilo que o teu anjo falou é de Deus, mas não vai se cumprir porque tu não dá conta de segui-lo, e o anjo é mais fraco do que você. O anjo é para te ajudar, mas se tu não quiser ajuda, tu vai sozinho. Mas quando é o anjo de Deus, ele quebra a tua perna. Quantas pessoas estão por aí hospitalizadas? Quantas pessoas estão no leito da dor, purgando? Tu acha que Deus tem interesse que um filho seu viva purgando, sofrendo, maltratado na mão de Satanás? Quando você encontrar um filho de Deus gemendo por aí, é por um propósito. Deus está triste com aquilo, mas tem um propósito. Ele permite que um demônio dê uma surra no seu filho para ele voltar para o caminho, para ele se corrigir. Porque Deus não te enferma, Deus não enferma ninguém, Deus não enferma ninguém, Deus não enferma ninguém. Só quem pode enfermar uma pessoa é o diabo. Agora Deus consente que aquele mal te apanhe para te trazer para o caminho, porque o purgatório existe, o purgatório é real. Não esse purgatório da igreja romana, inventada no ano 1229, mas o purgatório bíblico, que vem desde o Éden. O purgatório é real, aqui, agora. E você deve dar muitas glórias a Deus. Agora eu falo para você, papai. Dá muitas glórias a Deus se você está purgando. É melhor pagar a conta logo. Não deixar isso ficar. Você purga para pagar. Um filho de Deus pode errar. Um filho de Deus pode pecar. Um filho de Deus pode cair. O barco de um filho de Deus pode naufragar. Tem um corinho que diz: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Nem sempre. Falo com a minha experiência de marítimo, embora tenha vindo da aeronáutica. Muitas das vezes o teu barco vai a pique. Muitas vezes o teu barco naufraga. Que é para você conhecer o Salvador, para conhecer aquele que vai te buscar lá embaixo. Um filho de Deus pode pecar, pode errar, mas preste atenção, ele não se perde. Nenhum filho de Deus se perderá, nenhum. Deus não salva para perder. Depois que você reconhece a Cristo como Salvador, tu pode chegar só à metade. Perde todos os membros inferiores, perde braço, perde orelha, perde olho, mas você vai chegar no céu de qualquer maneira, porque Deus não salva para perder. Mas você purga. Aquela tua perna que te atrapalhava vai sair de cena. Você vai ter que perdê-la. Aquele olho que te atrapalha vai ter que sair de cena. Um filho de Deus não perde a salvação, mas ele tem que pagar pelo erro cometido. Aí insisto, se porventura você está pagando alguma conta, diz: Jesus, me ajuda, Senhor, deixa eu pagar logo. Eu tenho que sair desse leito, eu tenho que sair dessa crise, eu tenho que sair desse problema. E sabe o que acontece? Você vai sair, porque o jugo é removido por causa da unção. A unção que está em você é maior do que todas as potências do inferno. Satanás pode te ter cabisbaixo por um período. Um dia Jesus encontrou uma semente dele, que é uma semente de Abraão, que é uma sua irmã, cabisbaixa, encurvada, por 18 anos, andando encurvada. Jesus olhou e disse: como pode? Essa filha de Abraão dentro da igreja, essa filha de Abraão dentro do templo, essa filha de Abraão servindo a Jeová, andando encurvada, e só pode ser o diabo. E expulsou o diabo e ela voltou à normalidade. No
Não importa se é 10 anos, 8 anos, 15 anos, 20 anos. O Senhor te liberta. Ele é o ministro da libertação. Você purga, é evidente. Ele não poupou o seu próprio filho. Ele enfermou o seu próprio filho. Mas ele enfermou o seu próprio filho para pegar Satanás. Foi a maneira de envergonhar o diabo, foi através do seu filho. Eu sei o que você está pensando. Você está me acompanhando, você é um pregador. Ele enfermou Jó, através de Satanás. E Jó disse, peguei. Era tudo que eu queria, era só autorização para maltratar esse filho de Deus. Porque eu maltrato os meus, se eu pegar um filho de Deus, eu vou maltratar também. E pegou o nosso irmão Jó. Se lembra dele? Mas sabe o que aconteceu? Deus usou o próprio Jó para engasgar Satanás. Ao ponto de Jó, quando tirava os pedaços do seu corpo, com um pedaço de caco de telha, tirando aquilo, podre, infecto, leproso. Sua mulher tinha saído, já perderam os filhos. Isso é, minha situação está feia. Está feia. Eu tenho todos os problemas aqui na terra. Aqui embaixo, nessa situação horizontal, está difícil demais. A vizinhança toda está sentindo meu fedor. Meus parentes, amigos e conhecidos. É assim. Na adversidade é assim. Na prosperidade os amigos te conhecem. Genro conhece, primo conhece, sogra conhece, cunhado conhece. Todo mundo te conhece quando você vai bem. Mas quando as coisas vão mal, é que você conhece os amigos. E Jó estava nessa situação, estava ruim. Mas mesmo caindo os pedaços, ele disse, tem uma coisa. Eu estou ruim. Eu estou purgando, a situação está dura. Mas o meu Redentor, diga, mas o meu Redentor, e vou dizer uma coisa, já está ficando só metade, já caiu muita coisa aqui, mas eu tenho certeza que esses olhos, por mais que esses olhos caiam, já estava, as pálpebras já tinham arranhado tudo, por mais que esses olhos caiam, mas eu tenho certeza que eu vou vê-lo, eu vou ver o meu Senhor aqui na terra com estes olhos. Aleluia! Senhores, os olhos dele caiu a língua, caiu o dente, caiu tudo. Chegou um tempo que desse Jó, né? Não dá para colocar aqueles 75 quilos dele na ponta de uma colher de chá. Acabou tudo. Tudo que tinha de Jó, só isso. E o diabo, acabei com o cabra. Fechei a boca dele. Liquidei esse. E se aparecer outro, eu vou pegar também. Por isso que quando Jesus apareceu, o diabo disse, isso aí, esse magricelo, isso não é de nada. Jesus não pesava 50 quilos. Eu peguei o Adão, derrubei. Peguei o Moisés, Abraão, Josué, Sansão. Peguei tudo. Da minha irmã não escapa. Irmão, não fique brincando com Satanás, nem desafiando. Satanás é um velho lutador. Ele é um guerreiro velho. É um caçador antigo. Não tente desafiá-lo para um duelo à sua maneira. Não faça isso não. Esteja preparado para isso. Ele é guerreiro velho. Olha o que sobrou da saliência de Jó. Eu posso ver o diabo mostrando lá pelo inferno. Olha, seus demônios, chefe, olha aí a situação. Daquele linguarudo que ficava falando o Redentor dele, olha. Dado o momento, bateram na porta do inferno. E não foram bater com a mão, não. Foi uma luz que vinha chegando. Evidentemente, no inferno deve ser tudo escuro. Eu não conheço, que eu nunca estive lá. Se algum de vocês já vieram de lá, sabe alguma coisa, né? Mas deve ser tudo escuro. Calcula a luz do mundo chegando.
o pavor que os demônios entraram ali. E o chefe, o que é que está acontecendo? O que é que está invadindo aqui? Era Jesus que estava chegando. Satanás estava fazendo festa porque havia executado, morto Jesus, crucificado, cravado no seu punho. Cravos de 2 polegadas por 25 centímetros de comprimento, cravados seus pés, suas mãos, furado o seu lado. Acabou! Acabou! E quando Jesus chegou ali, disse: manda para cá a chave da morte e do inferno. Manda para cá a chave da morte e do inferno. Que eu quero... Onde é que está o Jó? Ô Jó, onde tu está? Quatro mil anos. Oh. Tinha que pegar a colher com muito cuidado. Onde tu está, Jó? Tu não disseste que queria me ver? Estou aqui! A Bíblia diz que levantou Jó, levantou Abraão, levantou Isaac, levantou... Todos levantaram, acompanharam Jesus, saíram andando nas ruas de Jerusalém e depois subiram para o céu. Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Eu quero andar nas ruas de ouro, eu quero andar nas ruas de ouro, eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. E lá na Nova Jerusalém, e lá na Nova Jerusalém, e lá na Nova Jerusalém, eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Vale a pena ou não vale a pena crer nesse Deus? Tudo havia falhado. Ele purgou tudo. Você entendeu de me ouvir? Eu estou chamando a atenção para a questão de purgar. Não tema se você tem que purgar. O importante é que você vai chegar do outro lado. Você não vai se perder. Davi chegou a usar essa expressão no Salmo 51. Senhor, renova em mim a alegria da tua salvação. Davi tinha ido ao báratro, tinha perdido tudo, tinha cometido todos os erros que um mortal pode cometer. Se ele fosse membro de uma igreja, estava excomungado para sempre. Davi não servia para ser membro de nenhuma igreja em Belém. Davi não servia para ser membro de nenhuma igreja em Belém, se for julgá-lo pelo filtro da sociedade. Davi disse: Senhor, renova em mim a alegria. Captem, eu estou falando para crente. Renova em mim a alegria. Ele não disse: dá-me a salvação. Senhor, me dá uma outra salvação. Senhor, me salva. Não, Davi o conhecia, Davi falava com ele, ele se entendia e disse: Senhor, renova em mim a salvação. Dá-me a alegria da salvação, porque eu perdi a alegria da salvação e fui para o boteco. Eu perdi a alegria da salvação e fui pular o carnaval. Eu perdi a alegria da salvação e fui para o arraial. Eu perdi a alegria, eu perdi a alegria, eu perdi a alegria, eu perdi a alegria, eu perdi a alegria. Entendeu? Você sabe por que muitos filhos de Deus cometem certos erros? Quando ele perde? Porque quando ele está alegre... Irmão, Satanás, inimigo de Deus, de nossas almas, ele tem medo de um crente alegre. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você está alegre porque o teu Deus está alegre. Diga: Deus está alegre. Então você está alegre. Se Deus está alegre com você, você está alegre. Aí vem gemendo. Quantos dos senhores não já foram visitar um moribundo? Chega no leito, no hospital, na casa, e diz: ai, irmã, eu vim aqui te visitar, porque eu está muito doente. E aí, o enfermo diz: vem cá, quem está morrendo? Eu ou é você? Não, irmã, eu estou aqui no leito, mas estou alegre com Jesus, eu estou aqui cantando, eu estou aqui orando. Irmão, doença não tira a alegria do coração de crente. Sabe o que doença faz? Aumenta a fé do crente.
Doença não tira a alegria do coração de crente. Problema não tira. Sabe o que problema faz? Ele aumenta a fé. Tribulação. Agora eu estou passando por uma tribulação. Meu Jesus, agora acabou. Acabou. Que é, irmão? Problema de coração. Não, é tribulação. Então dá glória a Deus, irmão. Se é tribulação, dá glória a Deus, que a coisa está ficando boa. A Bíblia diz que a tribulação produz paciência. Diga, eu quero ter paciência. Não, mais forte, eu quero ter paciência. Então digo eu, que aumente a tribulação. Não tem outro jeito. Não invente outra maneira. Como você vai ter paciência se não for atribulado? A tribulação vem para você subir. Pode ficar certo que você vai receber virtude. É a pirâmide. É assim que está na Bíblia Sagrada. É assim que São Pedro disse. Se você tem fé, você vai obter virtude. E se você obter virtude, logo vem o conhecimento. E logo vem a temperança. E logo vem a paciência. E logo vem a piedade. Ser piedoso é ser Deus. Você pode ver que está quase no topo da pirâmide? O piedoso é Deus. É a pessoa que se envolve na empatia. É quando você consegue se colocar no lugar de outrem. Fica no lugar do filho. Recorda o sermão da manhã? Lucas capítulo 15, verso 20. O filho aprontou, o filho saiu de casa, o filho foi embora, o filho gastou toda a herança, o filho se perdeu, o filho. A Bíblia diz, verso 20, o pai quanto tempo passou, não sei, mas a Bíblia diz que o pai todo dia estava lá. Nem todo filho sonha com o pai, mas o pai. Vamos aplaudir a Jesus, irmão. Essa é a realidade, essa é a Bíblia do dia. Capítulo 15, verso 20. O filho saiu, mas o pai ficou olhando na mesma estrada. Se passou um mês, 2 meses, 3 anos, ele era riquíssimo. Quando saiu foram centenas que o acompanharam, tinha muito dinheiro, muita fama, era um príncipe. Agora estava cuidando de porcos, numa terra distante, e agora vinha moribundo. Mas a Bíblia diz que quando ele apareceu lá, o pai estava no mesmo lugar. Irmãos e irmãs, tenha fé em Deus. Irmãos e irmãs, tenham fé em Deus. Deus não te desampara. Não importa o caminho que você está andando. Deus está sempre aguardando o teu retorno. Vinde a mim todos vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele está sempre esperando por ti. Voltai, ó filhos rebeldes, eu sararei as vossas rebeliões. Ele está sempre aguardando pelo teu retorno. Deus não se surpreende. Você sabia que na agenda de Deus estava todos vocês hoje aqui? Não faltou ninguém no culto hoje. Olha quem está na igreja. É você que está surpresa. Deus não. Deus não se surpreende com nada. Ele é o grande regente. O rapaz do trombone sabe quando parte. Termina a partitura dele. O rapaz do teclado sabe quando encerra, do baixo, do pistão. Mas o regente... Aí vira para o povo. Vamos aplaudir o regente, vamos lá. Deus é o grande regente. Ele sabe a hora certa de parar. Todo homem nascido de mulher vive breve tempo e cheio de inquietação. E contigo, ó Deus, está os dias, meses e anos, dos quais não passará, porque tu colocastes limite. Deus sabe a hora certa que você tem que morrer. Como Deus sabe a hora certa que nós vamos ser arrebatados.
Deus não se surpreende com coisa alguma. Deus viu esse culto nessa noite, viu os pais aqui, viu os filhos, viu o teu filho onde está. O teu filho, 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 o teu filho está preso por esta unção. Aonde ele estiver, esta unção o segura. Há um controle. O Senhor tem o controle disso. Não é agradável? E o pai, decididamente, correu. Quando o pai viu o filho, não foi o filho que correu, senhores e senhoras, não foi o filho que correu, foi o pai que correu. Não foi vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dei fruto e o vosso fruto permaneça. Não foi nós que subimos aos páramos celestiais, foi Ele que desceu da inacessível luz para vir estar conosco. Ser gerado no ventre da bendita Virgem Maria, e aqui tornar-se homem, e como homem humilhasse a ser servo, e como servo humilhasse a morte, e morte de cruz, tornando-se maldito por nós. Não foi nós que fomos ao encontro dele, foi ele que veio ao nosso encontro. Sempre é Deus procurando o homem não procura Deus, é Deus que procura o homem não procura Deus, é Deus que procura o homem. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo, e aquele que anda num caminho reto, esse me servirá. E o pai correu, e quando encontrou o filho sujo, maltratado, fedorento, fedendo de porcos, o abraçou. E depois o beijou. E logo deu ordem: traga a melhor roupa. Eu quero roupa nova, eu quero roupa bonita. E trago o anel, e trago sandália. Meu filho não tem sandália, não tem anel, não tem roupa. Eu quero meu filho igual aos demais aqui agora. Agora, para você que é estudioso, tenha cuidado com aquele fanático, com aquele religioso que só vive na igreja. Aleluia, 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 aleluia. Olha, são duas classes de crente que você deve desconfiar. Primeiro, gravata. Quando tu vê alguém de gravata, tu fica desconfiado. De gravata, só olhando para cima, ele quer te emprestar dinheiro. Pode ficar certo que vai te dar uma facada. Pelo menos do gás ele vai arrumar. Só chega na tua casa meio-dia. Crente que só chega na casa dos outros meio-dia, rapaz, tu fica velhaco com esse pessoal. E o outro esse, aleluia, aleluia, oh Jesus, oh aleluia, não quer pagar. Aleluia não paga a conta, não paga aluguel. Você diz, por que você fala essas coisas? É vivência. Cidu, eu nasci dentro de igreja, eu nasci numa casa pastoral. Quando eu nasci, meu pai já era pastor. Eu só entendo de igreja, engana outro. Eu não. Tenha cuidado com o rapaz da casa. Aquele que estava na igreja, sabe o que ele disse? O que é que está acontecendo aí na igreja agora? Que movimento é esse? Que festa é essa aqui na igreja? O diácono disse, o presbítero, é o teu irmão que chegou. O quê? Meu irmão? Meu irmão? Quando vê gente começa a gaguejar, desconfia também. Eu tenho irmão? Sim, o teu irmão. Aqui. É assim que ele é. Só porque você não canta na mesma igreja, não é de Deus. Só porque você não canta no mesmo inário, não é de Deus. Só porque não carrega a Bíblia da mesma tradução, não é de Deus. Só porque não frequenta aquela mesma congregação, não é de Deus. De Deus para você é se andar como se anda, se vestir como se veste, se saudar como você saúda. Isso é farisaísmo, tolice. Deus não faz acepção de pessoa. Ninguém que é de Deus não tem na testa marcado. Quem é de Deus está marcado é no coração. A eleição é na alma. Eu estou falando para crente. Não tem na terra quem saiba quem é a pessoa que já nasceu de novo. Não se engane. Profeta não vai profetizar. Pregador não vai pregar. Ninguém consegue colocar o dedo e dizer, essa irmã aqui já nasceu de novo,
esse irmão, assim, ela pode ter um vestidão comprido, cabelo encostando no chão, mas tem um ódio suficiente para enfrentar uma serra circular. O pé do vidro do marido, que sabe depois como é que vive. Vestido comprido não é santidade, cabelo comprido não é santidade. Santidade, sabe o que é? É uma coisa exteriorizada. A santidade é na alma, a santidade é na alma, a santidade não é no espírito, a santidade não é no corpo. Você manifesta aquilo que já está dentro de você. Aquilo tem que estar dentro de você, tem que vir da raiz. Eu sou a videira, é daqui que sai. Não adianta ser uma erva de passarinho ali em cima. Você tem que ter cuidado com isto. Se o filho pródigo tivesse sido recebido pelo irmão dele, até hoje ele estava cuidando de porcos. Este teu filho, que de respeito ao pai. Filhos, honrai pai e mãe. Este teu filho gastou tudo. Filhos, honrai pai e mãe, respeitai pai e mãe, se querer viver muito tempo de vida sobre a terra. Este teu filho. Mas filho, é o teu irmão. Este teu filho, é o teu irmão. É o teu irmão. É que ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido. Não te alegra ver a pessoa voltar para a igreja? Só porque passou um tempo lá no mundo, ele estava purgando, irmão. Tenha piedade do teu irmão. Seja Deus para com ele. Tenha empatia. Você não sabe o que passa aquela pessoa lá fora. O que a pessoa se afastar da igreja e viver sob o curso do mundo. Ela sofre, chega aquela hora que ninguém sabe, a ela está num bar bebendo, mas a alma dela vem para a igreja. Ele fica lá no bar desalmado. Você só perdoa na alma, você só ama na alma, você só tem comunhão com Deus na alma. E muitas vezes você fica até em casa vendo determinados programas televisados, mas na hora do culto a tua alma, ela vem para a igreja, porque a tua alma se alimenta da palavra. Isso é difícil para o ímpio entender, para o incrédulo entender, mas o crente entende, ele compreende, porque a palavra faz parte dele, a palavra habita em ti. Se você não perceber isso, você nunca perdoa a pessoa. A pessoa pode te pedir perdão 1000 vezes, você não perdoa, porque você está se lembrando do que ela fez. Enquanto você se lembra do que a pessoa fez para você, você não perdoa, porque o perdão está na alma e você está tentando perdoar com entendimento. No espírito está a memória, está os sentimentos, está o afeto. Ela está pedindo perdão, mas eu me lembro. Ela veio aqui em casa, pediu perdão, se retratou comigo. Mas eu não esqueço que ela falou da minha filha, falou do meu marido, falou da minha mulher. Não. Sabe por que Jesus perdoou? Sabe por que Jesus perdoou? Porque ele rendeu o espírito. Pai, eu rendo meu espírito. Eu não quero nada daqui, não serve nada daqui. Perdoa, Pai, perdoa. Eles estão me furando. Eles estão me batendo, estão me chicoteando, estão cravando esses espinhos na minha cabeça. Já me bateram mais de 11 horas de espancamento, 600 soldados zombando de mim. Mas eu os perdoo. O perdão foi um impacto tão grande que chegou a nós aqui. Jesus não nos viu lá, nós não vimos Jesus, mas nesta noite você sabe que você está bem, está perdoado. Tetelestai, quando ele deu aquele brado ali no Calvário, ele decretou também o teu perdão. Fica de pé e diga comigo: Deus enviou
seu filho